Olá, meu nome é Israel e nesse vídeo eu vou estar falando sobre a tecnologia 5G. Inicialmente, vamos observar um histórico das tecnologias de internet móvel, que nos permitiram, a partir do primeiro celular criado, passando por grandes avanços tecnológicos, até chegar na tecnologia que temos hoje. Em 1973 foi inventado o primeiro celular. Ele foi desenvolvido por Martin Cooper, engenheiro da Motorola, com o objetivo de criar um dispositivo capaz de permitir a comunicação bidirecional sem fio. A invenção do primeiro celular é considerado o ponto de virada na comunicação sem fio. A partir daqui iniciaram as revoluções que nos permitiram chegar à tecnologia de hoje. Em 1982, chegou ao mercado a primeira geração das tecnologias de internet móvel. Ela era lenta e apresentava diversos problemas. Seu sinal sofria com muita interferência e tinha como única função chamada de voz. Ainda assim, foi revolucionária por trazer uma forma inovadora de comunicação. Para se ter uma ideia, a frequência era de 800 a 900 MHz, largura de banda de 10 MHz e modulação de frequência FM. Já em 1991, surgiu a segunda geração, o 2G. Ela trouxe uma melhoria significativa na qualidade das chamadas de voz e menos interferência. Além disso, permitiu mais um avanço na comunicação sem fio, o SMS. Os aparelhos 2G foram mais populares e mais vendidos do que os aparelhos da geração anterior, por serem mais compactos, mais acessíveis e mais baratos. Essa tecnologia também permitiu o primeiro acesso à internet, com taxa de dados de 64 a 144 kbps. Em 1999, surgiu a terceira geração, que foi revolucionária para o mercado de celulares. Foi por meio dela que foi possível a criação dos primeiros smartphones. A rede trouxe uma maior capacidade de transferência de dados, permitindo ao usuário ter um acesso mais amplo aos serviços online. E em 2010, chegou ao mercado o 4G, com velocidade de 100 megabits por segundo, foi rapidamente implementada em grandes centros como capitais e cidades importantes. Sua cobertura ainda não é tão ampla quanto o 3G, mas tem crescido nos últimos anos. A rede permitiu uma maior segurança e mobilidade e tornou possível stream e jogos de vídeo de alta definição. Contudo, os hardwares e softwares necessários para implementar a tecnologia tiveram um alto custo. Apesar de ter surgido oficialmente em 2010, o 4G só chegou ao Brasil em 2012, como pode ser visto nesta notícia de 25 de julho de 2012, com a chamada "Prepare-se para a chegada do 4G". A tecnologia promete mudar os rumos da telefonia no país. E, finalmente, o 5G, que apesar de ter sido lançado oficialmente em 2019, as pesquisas para o desenvolvimento da tecnologia são bem mais antigas. A rede surgiu de uma parceria entre a NASA e a plataforma Intelligent Machine to Machine, que aconteceu em 2008, mas a tecnologia ainda está em fase de implementação. Já em 2014, foram estabelecidos alguns critérios pela GSMA, uma organização internacional formada por mais de 1.200 operadores de rádio, internet e telefonia móvel, para trazer um consenso global e um padrão para a rede 5G. Alguns critérios estabelecidos foram: as redes 5G devem consumir até 90% menos energia do que as redes 4G atual. O tempo de conexão entre os aparelhos deve ser inferior a 5 milissegundos e o número de aparelhos conectados por área deve ser 50 a 100 vezes maior que o atual. Em 2015, pesquisadores do Centro de Inovação 5G da Universidade de Surrey conseguiram enviar dados a uma velocidade de 1 terabit por segundo, um grande passo para o desenvolvimento da tecnologia. A rede permitirá a aceleração da velocidade dos dispositivos ligados à IoT, Internet das Coisas, bem como trará mais segurança aos carros autônomos. O pequeno tempo de latência possibilitado permitirá que o sistema de freios de um veículo comunique-se rapidamente aos smartphones do pedestre, evitando acidentes quando, por exemplo, houver aproximação. Além disso, grandes avanços na medicina serão possíveis, como uma maior rapidez no envio de dados coletados para fins médicos, e assim permitindo uma maior precisão em exames e monitoramentos. Também haverá um grande avanço na indústria 4.0. Para entendermos melhor os avanços trazidos pela tecnologia, vamos traçar as principais diferenças entre o 4G e o 5G. Em relação à velocidade de transferência de dados, o 4G permite uma velocidade de até 1 gigabit por segundo, enquanto o 5G permite uma velocidade de até 20 gigabits por segundo, em teoria.
O tempo de latência do 4G é entre 35 e 52 milissegundos. Já o 5G tem o tempo de latência entre 1 e 2 milissegundos. O 4G possibilita a conexão de até 10 mil dispositivos por quilômetro. Já o 5G possibilita a conexão de mais de 1 milhão de dispositivos por quilômetro. A largura de banda do 4G é reduzida se comparada à largura de banda do 5G, e o seu consumo energético também é maior, tendo em vista que a ideia do 5G é economizar em quase 90% a energia consumida pelo 4G. Além disso, um dos objetivos estabelecidos é investir muitos recursos e infraestrutura para disponibilizar a rede 5G. Com isto, haverá mais conexões para ter uma melhor cobertura nas áreas rurais, que em algumas delas no país até hoje ainda recebem a rede 3G. Mas como a tecnologia funciona? Qual é o seu meio de propagação? A rede funciona por meio de ondas de rádio, assim como as gerações anteriores, utilizando faixas de frequência mais altas da telefonia para funcionar, de 3,5 GHz a pelo menos 26 GHz. Qual é o seu espectro de cobertura? O espectro coberto pela quinta geração de internet móvel é expressivamente maior que os anteriores, espalhando-se entre 600 e 700 MHz, 26 e 28 GHz e 38 e 42 GHz. Por seus comprimentos de onda serem menores, o alcance é mais curto, apesar de terem uma capacidade maior. Qual a estrutura necessária para a implantação da rede? As antenas da rede 5G serão acopladas às antenas já existentes, que serão adaptadas para funcionar em paralelo com a nova infraestrutura. Além disso, antenas menores, com alcance de poucos metros, como as domésticas, poderão ser instaladas para repetirem o sinal dos dispositivos locais. Já as antenas replicadoras, instaladas em postes ou prédios mais altos, serão capazes de cobrir distâncias de até 250 metros. Também será utilizado o mecanismo inteligente das antenas 5G, que será responsável por focalizar o sinal de rádio em vez de emiti-lo em todas as direções. E como está o 5G ao redor do mundo? Desde que foram iniciadas as pesquisas para desenvolver a tecnologia, muitos países entraram na corrida para implementar primeiro o 5G em seu território. Em 2018, a China liderava a corrida de desenvolvimento do 5G, estando à frente da Coreia do Sul e dos Estados Unidos. Estes 6 países, junto com o Japão, formavam o bloco de países que estavam mais à frente na disputa, sendo os mais comprometidos com o desenvolvimento da tecnologia, segundo a pesquisa da empresa Analysys Mason, que avaliou as ações empreendidas por empresas e as políticas públicas em 10 países. A China obteve esse avanço devido a uma política governamental proativa e um impulso proveniente do setor. No país, as grandes empresas estavam comprometidas com as datas de lançamento. No entanto, mesmo estando na liderança, a China não foi o primeiro país a lançar a tecnologia oficialmente. Em 2019, a Coreia do Sul foi o primeiro país do mundo a ativar e oferecer uma rede comercial no novo padrão para smartphones, lançando a tecnologia 2 dias antes da data prevista. No país, as grandes operadoras se anteciparam para lançar seus planos com a nova internet, assim saindo na frente das suas concorrentes mundiais. Porém, na época, a novidade só chegou a um seleto grupo de pessoas, dentre elas celebridades e influências sul-coreanas. Aqui podemos ver um ranking com os países que possuem mais cidades com a rede 5G disponível, com a Coreia do Sul com 85 cidades na liderança, seguido da China com 57 cidades e os Estados Unidos com 50. Mas e no Brasil? Enquanto em outros países várias de suas cidades já estão equipadas com a tecnologia, no Brasil a conectividade 4G ainda não está implementada o suficiente para atender a toda a população. No entanto, empresas de telefonia móvel como a Vivo e a Claro já iniciaram seus testes com a tecnologia no país, e algumas cidades já estão recebendo uma prévia da conectividade. Além disso, para operarem nas faixas a serem usadas pelo 5G no país, as operadoras aguardam um leilão do espectro exclusivo da rede, realizado pela Anatel com previsão para 2021. A expectativa é que o leilão para o 5G no país seja o maior leilão de radiofrequências da história do Brasil e tenha a maior oferta pública de capacidade para a tecnologia móvel de 5G do mundo. Por isso, inicialmente, a rede funcionará por meio de DSS, compartilhamento dinâmico de espectro, emprestando as faixas de frequências do 3G e 4G, o que implica uma velocidade menor. Algumas cidades como São Paulo, Brasília, Salvador e Rio de Janeiro já estão recebendo a tecnologia, mas apenas em alguns bairros, e somente acessível com o uso do Motorola Edge, o único celular compatível com a tecnologia vendido no país atualmente.
Esse foi o seminário sobre a tecnologia 5G. Obrigado por assistirem e boa noite.